uma coisa curiosa da vida adulta, e eu acho que você vai concordar comigo, é que independente do que você faça, sempre vai ter alguém para falar sobre. Então você vai lá e começa um projeto novo para você se desenvolver, para você ganhar mais dinheiro, né? Mudar de vida de forma geral. Aí alguém que caminhava com você antes vira para você e fala: Nossa, mas você mudou, hein? Antes você caminhava mais com a gente, estava mais tempo com a gente, agora, né, não vejo mais você. Você não está acelerando demais, não? Não falam isso. Ao mesmo tempo, se você vai lá e dá uma reduzida no seu ritmo, ó, eu vou adiar alguns projetos meus, né, porque estou muito cansado, vou trancar minha faculdade, né, vou trabalhar um pouco menos, né, não vou trabalhar mais de final de semana, quem consegue, é claro, né, não vou fazer mais isso, tal, vou parar de fazer tal coisa, você se torna uma pessoa acomodada, né, porque você não está no mesmo ritmo que você estava antes. Se você vai lá e conversa bastante, aquela pessoa que está acostumada a falar bastante, né, a falar muito, aquela pessoa mais extrovertida, sabe, que às vezes cresceu num ambiente que teve estímulo para dialogar, ou então é algo nato seu, né, você gosta de conversar, você é enxergado como aquele que fala demais. Nossa, não para de falar, né? A boca para de falar e ele continua falando, ela continua falando. Então você é o que fala demais. Se você é aquela pessoa que é introvertida, que é de boa, que é na sua, que prefere observar um pouco mais antes de falar, você é aquela pessoa antissocial. Nossa, ele não fala pouco, né? Quietão, é na dele, né? Não fala nada, né? Não conversa direito. Se você vai lá e trabalha bastante no projeto e a pessoa vê quando ele já está pronto, a pessoa olha e fala: Poxa, que sorte que você tem, né? Sorte, olha, se você é que você conseguiu ali, aconteceu, sorte, né? Muita sorte que você teve. Ao mesmo tempo, se alguma coisa dá errado nesse seu projeto que você estava fazendo, olham e falam assim: Tá vendo? Tava correndo demais. Tá vendo? Não planejou direito. Tá vendo? Se tivesse feito de jeito A, B ou C, tinha dado certo, mas deu errado. Então são só alguns exemplos para a gente poder conversar juntos aqui, né? Se você passou por algum, quiser resumir aqui nos comentários, pode colocar também. Mas eu acho que isso é uma coisa que acontece de forma muito comum com todos nós, independente da época da vida. Então eu acho que você, independente da sua idade, você já deve ter passado por isso mais de uma vez. Ou se não passou ou passou pouco, pode ter certeza, você vai passar por isso mais vezes. Porque se a gente parar para pensar, esse negócio das pessoas falarem o que os outros estão fazendo, comentarem sempre o que os outros estão fazendo, é uma coisa até natural do comportamento humano, sabe? Eu acho que é uma opinião meio que pessoal isso. Por quê? Porque as pessoas elas querem comentar o que elas estão vendo. Só que o detalhe é que esse comentário muitas das vezes não enxerga o que, que a pessoa está passando. Até quando a gente tem um certo nível de empatia, né? Poxa, eu vou tentar me colocar no lugar da pessoa. É difícil fazer isso, porque a gente não, mesmo se colocando no lugar da pessoa, nós não somos a pessoa. E cada um tem o seu tempo. Então, poxa, será que o comentário que eu estou fazendo sobre aquela pessoa é uma coisa que vai ajudar? É uma coisa que vai fazer bem para aquela pessoa? Até que ponto vale a pena eu ser aquela pessoa que vou falar mesmo e já era? Será? É uma pergunta, né? Não é julgamento de ninguém, mas será que vale a pena? E é como eu estava falando aqui, né? E conversei também no decorrer aí da caminhada aí na juventude, conversei com pessoas mais velhas do que eu, né? 10 anos, 20 anos mais velhas, né? E elas comentaram que na época delas também era assim. Ou seja, antes, né, não sei quanto tempo, né, a pessoa às vezes tem 20 anos a mais do que eu, virou para mim e falou assim: Eric, na minha época também era assim. Eu ia fazer tal coisa, alguém aparecia e falava mal do que eu estava fazendo. Ou alguém aparecia e queria dar opinião no que eu estava fazendo, sem nem conhecer. E aí, isso me fez pensar o seguinte: essa parte de falar do que os outros estão fazendo parece que é uma coisa natural do ser humano, né? Ou seja, se é natural do ser humano, sempre vai acontecer, né? Então pode ser que daqui a 10 anos você esteja em outro grupo de amigos, com outras pessoas, e apareça alguém também para falar do que você está fazendo, né? Porque a gente tem às vezes aquela ilusão de que, poxa, eu estou andando nesse grupinho aqui, mas se eu mudar, eu acho que o pessoal vai parar de falar de mim. Às vezes isso pode até melhorar, né? Depende do grupo onde você está, né? Depende de várias coisas. Mas vai aparecer alguém para falar de novo, né? Ou seja, algumas coisas na nossa vida, eu acredito que a gente não consegue controlar. Então, algumas das coisas que eu aprendi assim, né, que realmente tem coisa que não dá para controlar. E o que os outros falam de mim, o que os outros falam de você, eu acho que é uma coisa que não tem como controlar, porque as pessoas vão falar, né? Só que aí, por conta disso ser impossível controlar,
eu acho que ao mesmo tempo nós podemos decidir, né, sabe, definir, pensar o que que a gente vai fazer com aquilo que as pessoas estão falando. Então, assim, se eu não posso controlar o que a pessoa fala de mim, eu tenho o direito, eu posso pelo menos parar e escolher se aquilo que estão falando para mim vai ficar comigo ou não, entende? Então, ó, falou isso de mim, tal, mas tudo bem, tá falando de mim, tá falando do que eu tô fazendo, do que eu não tô, mas se eu parar de fazer, ou se eu não fizer mais o que eu estou fazendo, ou mudar só porque você tá falando, será que vai fazer sentido para mim? Às vezes não, né? Então é aquela velha história de eu ouço, né? Eu tô ouvindo o que a pessoa fala, mas eu não preciso pegar aquilo para mim. Até porque a pessoa não tá na minha pele, né? Então ela vai entender o que ela quiser, ou fruto das experiências de vida dela, enfim, cada um, né? Então, assim, eu acho que isso é um detalhe interessante para a gente deixar como amadurecimento, né? Amadurecer envolve várias coisas, né? Como é difícil amadurecer, né? Você quebrar a cara, você ir lá e tentar errar, e errar várias vezes, erra 10, erra 15 e acerta uma. Aí você vai lá e erra 20 e acerta meio depois. Então, assim, amadurecer é difícil. Mas a gente pode fazer de pouquinho em pouquinho, né? E eu acho que isso me ajudou bastante. Pensar desse jeito me ajudou a amadurecer. Eu entender que vão falar de qualquer maneira. Então, se eu começar um novo canal aqui, se eu começar a fazer um novo projeto na internet, se eu começar a fazer uma outra coisa que eu nunca fiz, vai aparecer gente falando. Mas, e aí? Eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, né? Porque é uma coisa que eu escolhi fazer, né? Então, eu vou estudar, vou melhorar, claro, né? Mas vou continuar fazendo. E, e é essa pergunta que eu quero deixar para você, né? Esse questionamento que eu quero deixar, porque eu acho que quando a gente se questiona, a gente tem respostas, né, que somente a gente entende. Né? Então, uma coisa é quando outra pessoa te pergunta, você vai lá e responde ela, só que você está respondendo o que ela está perguntando. Agora, quando você pergunta para você mesmo, você vai ter uma resposta que é só sua, interna, sabe? Tipo, ó, vou me perguntar, isso serve, isso não serve, né? E a pergunta que eu quero deixar, dentro desse sentido que eu estou falando, né, dessa viagem aqui, né, é que eu acho que a pergunta que nós temos que nos fazer não é como que eu posso evitar que os outros falem. Acho que você deve ter se perguntado isso, né? Como que eu posso fazer com que as pessoas não falem? Como que eu posso fazer isso? Eu acho que essa pergunta tem que ser riscada e você trocar ela. E ao invés de fazer essa pergunta, fazer uma outra, que é, por exemplo, talvez, o que eu estou disposto a fazer com o que as pessoas falam? Sabe? Eu acho que isso é interessante. Ao invés de perguntar como que eu faço para as pessoas pararem de falar, é como que eu faço, o que eu faço com o que as pessoas estão falando. Aí já é uma decisão sua, né? Aí cada um vai ter a sua trajetória, a sua história, né? Pode ser que isso sirva para o bem, pode ser que isso não sirva, pode ser que você descarte, pode ser que você aproveite, entendeu? E eu acho que é isso, né? A ideia desse assunto aqui é a gente refletir um pouco juntos, né? Porque é tanta coisa, né, pra gente fazer, tanta caminhada, tanta caminhada, tanta correria para fazer na caminhada que às vezes a gente para pouco para refletir, né? E espero que esses poucos minutos tenha ajudado, né? Tenha feito você refletir de uma maneira parecida com que eu refleti, me ajudou bastante, tá? E é isso, pessoal. Então, agradeço você por ter ficado até aqui e muito obrigado, né? Te vejo no próximo vídeo. Só tava pensando alto. Valeu.